Pode sentar você também no seu lugar. Aleluia. Que bom que você está aqui, querido. Tá com saudade de alguns, não é? Quanto tempo faz que eu não vejo outros. Tem ficado muito, mas muito feliz porque a cada culto nós temos tido rostinhos novos. Então, querido, não desista do seu pastor. Não é uma hora eu vou decorar seu nome, não é? Então vem, se apresenta, fala do desejo seu de estar aqui na nossa igreja. Se você escolheu, querido, fazer parte dessa família, não é dessa igreja, você é mais do que bem-vindo. Eu quero dizer que o nosso prazer, querido, está em servir vocês. E se eu posso nessa noite servir você com algo, esse é o meu maior prazer, amém? E nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que tem o poder para mudar a vida de qualquer pessoa. Nessa noite, querido, eu quero falar um pouquinho com você sobre unção. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim, ó, se prepara, porque essa noite pode mudar a sua vida. Amém. Eu queria que você fosse comigo para Provérbios capítulo 16. No versículo de número 1. Glória a Deus. Provérbios capítulo de número 16, no verso de número 1. Quando você chegar lá, fala, tô pronto. Ó, o negócio já está até no telão ali, o povo é muito rápido. Não é? Provérbios 16, 1 diz, ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta certa vem do Senhor. Ali está escrito, vem da língua do Senhor, não é? E o que eu quero chamar a sua atenção é que nesse texto, querido, a Bíblia está dizendo o que vem do homem e o que vem de Deus. Uma das coisas que os homens tentam sempre fazer se chama plano. As pessoas o tempo todo, eu acredito que você nesse início de 2019 já deve ter feito a sua lista de metas. Quem fez aí sua lista já? Quem não fez, tem que fazer, vai sair hoje do culto, vai chegar na sua casa e você vai escrever metas para 2019. Você vai ter metinhas, metas e metonas, não é? Coisas que você vai alcançar talvez no primeiro mês, outras daqui 6 meses, outras talvez terminando o ano, não é? Mas você vai escrever várias coisas, não é? Quero emagrecer, quero fazer um curso de inglês, não é? Quero ler 6 livros, 10 livros, 50 livros esse ano. Eu quero correr uma meia maratona no final do ano. Quero correr a São Silvestre, ó. Já pensou? Um ano de preparo, querido. Nada é impossível. Essas coisas são coisas que nós podemos fazer. E elas são listas. Fazer planos, querido, é algo que o homem foi criado e ele foi capacitado para fazer. Mas o problema que nós encontramos é que o homem ele foi criado para fazer planos contando com Deus. Em um determinado momento da sua vida, o homem escolheu seguir os seus próprios planos e escolheu deixar Deus de lado. Quando o homem, através de Adão e Eva, eles decidem comer do fruto, eles estão mandando uma mensagem para Deus. Eles estão dizendo, ó, eu conheço a sua vontade, eu sei a sua vontade para mim, eu sei os seus caminhos para mim, mas eu decido trilhar os meus próprios caminhos. E desde então o homem se tornou expert em fazer planos. Mas qual tipo de plano? Um plano que vem apenas do coração do homem. É interessante que Salomão, com toda a sua sabedoria, ele diz, o coração do homem pode até fazer plano, mas o caminho que presta, o caminho que serve, o caminho de sucesso é aquele que vai vir da boca de Deus. Se você abrir comigo em Provérbios capítulo de número 19, vai lá. Provérbios 19, no verso de número 21, Salomão ele volta a falar sobre isso. E se você quer um livro bom para ler, querido, comece a ler Provérbios, lê um capítulozinho por dia, quanta coisa linda você vai aprender. Não é? Provérbios 19, no versículo de número 21, ele diz assim, muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio ou a resposta certa
essa vem de Deus, ou aquilo que prevalecerá vem de Deus. Olha o que Salomão está dizendo. Ele diz: você pode fazer planos apenas com o seu coração, mas aquilo que vale a pena, aquilo que vai funcionar, é aquilo que está ligado com Deus. Leandro, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar, querido, que o estilo de vida que Deus tem para nós é um estilo de vida onde sempre nós vamos ter o homem, mas também nós vamos ter Deus. E existe um problema quando nós começamos a viver as nossas vidas apenas por nós mesmos, porque nós não fomos criados para viver assim. Uma pessoa que faz planos apenas na sua capacidade, ela é como um carro construído sem combustível. Uma pessoa que faz planos apenas na sua capacidade é como um forno que tem uma bela de uma pizza lá dentro, mas não tem gás nem madeira para aquecer o forno. Ou seja, nas duas situações não existe um bom resultado final, porque o carro sem combustível não anda e o forno sem a lenha ou sem o gás não aquece e não assa a pizza. O que eu quero que você entenda, querido, é que o sucesso da nossa vida está em ser o carro, mas ter o combustível para andar. Quando Deus te fez e quando Deus me fez, Ele não nos fez para ser autossuficientes. Quando Deus nos criou, quando Deus nos construiu, Ele nos capacitou com qualidades, mas Ele também nos fez com dependência. Leandro, não estou entendendo muito bem o que você está querendo dizer. Você vai entender. O que eu estou dizendo para você nessa noite, querido, é que Deus te fez de uma forma para que você fosse um instrumento completo, sim. Mas aquilo que você vai produzir depende do combustível que se chama unção e que vem dele. Paulo, de uma forma muito sábia, vai lá comigo, em 2 Coríntios 4:7, ele usa um exemplo que as pessoas, às vezes, elas pegam metade desse versículo, ficam com ele na cabeça e esquecem daquilo que importa. 2 Coríntios 4:7. Aleluia. Aí, às vezes, as pessoas fazem até música e elas começam: sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para fazer o que queres de mim. E elas ficam: vaso de barro, vaso de barro, vaso de barro, eu não sou nada. E não é isso que o versículo está querendo enfatizar. 2 Coríntios capítulo 4, no verso de número 7, aleluia, ele diz assim: temos, porém, esse grande tesouro. Você pode repetir comigo? Diga: tesouro. O que eu quero que você entenda, querido, é que Paulo vai deixar de uma forma clara o que é importante, o que é valioso e o que não é. E ele vai dizer assim: temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. O que é que Paulo está ensinando? Ele diz assim: ei, existe um recipiente, um instrumento, e ele compara isso a um vaso de barro. E ele diz: esse vaso de barro carrega dentro dele algo que é muito precioso. E ele faz essa comparação exatamente para mostrar, querido, o quão poderoso Deus é, se comparado às nossas limitações. Paulo não está querendo aqui, querido, ressaltar a sua fraqueza. Paulo não está querendo ressaltar a sua miserabilidade. Paulo não está dizendo que você não presta. O que Paulo nesse texto está querendo ressaltar é que não importa a sua fragilidade, não importa as suas limitações, não importa as suas fraquezas, dentro de você existe algo muito precioso. Dentro de você existe algo muito poderoso. E Paulo está dizendo que é exatamente assim, é incomparável, para que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam ver que aquilo que vai acontecer não é por nossa causa, mas é por causa de Deus. Paulo está começando a nos ensinar que o homem sem a unção não serve para nada. Paulo está começando a dizer que o homem sem o poder de Deus é frágil como um vaso que cai e quebra. Irmão, quantas coisas eu quebrei da minha mãe de louça e de barro.
Não sei se você já teve essa infelicidade de chutar a bola e derrubar. Você lembra, mãe, do vídeo do hack, não é, dos patins da minha mãe? Quebrei tudo, irmão. Não é a gente brincando, não brinca de futebol na sala. Ia lá e quebrava. Aí você quebrou tantas coisas na sua vida, por quê? Essas coisas são frágeis. Quantos copos você já quebrou lavando a louça? Diversos. Quantas coisas você já destruiu porque você tropeçou? Quanto vidro de celular você já quebrou, irmão, a telinha porque caiu no chão? Não é a Kelly, ela era expert em quebrar celular. Não é, mas infelizmente virou o jogo. Ela está mantendo dela e quem quebrou os últimos dois foi eu, né? Então eu tenho que pedir uma imposição de mão sobre a minha cabeça. E aí, querido, às vezes a gente quebra por quê? Porque é frágil. O que é que Paulo está dizendo? Ele falou assim, de uma vez por todas, nós como cristãos precisamos entender que você não pode viver uma vida independente de Deus, porque tudo aquilo que você vai produzir é por causa do poder dele. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite é o seguinte, irmão, a sua vida apenas na sua força não vai te levar aonde Deus, com a força dele, pode te levar. O que é a unção? A unção, querido, é aquilo que desde o Velho Testamento capacitava pessoas. Ela vinha sobre um homem, sobre sacerdote, rei, profeta, anciãos, juízes, várias pessoas no Velho Testamento, e os tornava capazes de fazer algo que sem a unção eles não eram capazes. Pastor, você está querendo me dizer que existem coisas na minha vida que eu não tenho conseguido, mas se eu contar com a unção, eu vou conseguir? Você está começando a entender. Sozinho, você não consegue ser o marido que a Bíblia diz que você tem que ser. Sozinho, você não consegue ser a esposa e o filho que a Bíblia diz que você tem que ser. Sozinho, irmãos, ninguém de nós consegue ser o ministro que Deus espera de nós. Mas quando eu entendo e eu compreendo o que é e eu entendo o poder da unção, aquilo que já está disponível para mim e para você, eu começo a entender que não é por aquilo que eu sou, mas é pelo algo precioso que está em mim, pelo poder grandioso que está em mim, que eu posso operar maravilhas. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você pode operar maravilhas. Vai comigo para Lucas 24, 49. É tão interessante como unção e feitos, realizações, obras estão ligados, que antes de Jesus subir ao céu, em Lucas 24, ele deixa um conselho, ele deixa uma ordem para os discípulos que estavam ali. Irmão, eu não sei se você consegue imaginar comigo, mas você já viu uma criança que acabou de ganhar, um exemplo, uma arminha de água? O que ela quer fazer com uma arminha de água? Ela quer pegar e molhar todo mundo, é assim ou não é assim? É assim ou não é assim? Ela quer brincar, ela quer jogar, ela quer fazer. Agora eu quero que você imagine comigo. Durante 3 anos e meio, os discípulos começaram a ver coisas que eles nunca viram. Eles viram coisas que eu e você nunca vimos e talvez não queríamos ver. Aí eles chegam lá e eles veem o quê? Jesus dormindo, levanta, acalma a tempestade. Do nada eles veem Jesus chegando, o endemoniado de Gadara vem e fala assim, por que me veio atormentar antes da hora, filho de Davi? Aí de repente ele está lá, Jesus pregando para uma multidão, e aí ele fala, Pai, te dou graça por esse alimento. Aí 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão, e sobram 12 cestos cheios de uma vez, 7 cestos cheios na segunda multiplicação. Chega o momento que ele pega os 70, ele fala assim, vão. E aí eles começam lá, expulsam demônios, eles curam enfermos, eles voltam todos felizes. Irmão, nesse momento, Jesus estava dizendo para eles que depois que ele fosse, chegaria um tempo desses homens manifestarem o poder. Chegou um tempo, querido, onde Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham visto o poder da ressurreição. Você consegue imaginar isso comigo, esse cenário? Se fosse você, irmão, que tivesse visto Jesus morrer na cruz, mas estivesse diante do Jesus ressurreto, o que você ia querer fazer?
Irmão, você ia correr pela rua, procurar tudo quanto é enfermo. Você ia querer ir lá no pronto-socorro, entrar correndo ali pela guarita, sair pondo as mãos em tudo quanto é pessoa, porque você sabia que aquilo era real. Você não só teria visto Jesus curar, mas o fato de Jesus ter ressuscitado traria uma fé para você, querido, incomparável. Como as crianças brincando de arminha de água, eles queriam ir. Mas em Lucas 24:49, Jesus fala algo para eles. Jesus diz assim: eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Leandro, não estou entendendo. Eles já tinham expulsado demônios, eles já tinham curado enfermos, eles já tinham visto Jesus ressurreto, e quando eles acham que eles vão fazer, Jesus fala assim, ó, calma aí, keep calm, fica aí, até que o poder venha sobre vocês. Talvez, querida, a gente olhe e fale assim, mas por que é tão importante eles ficarem para receber esse poder? Porque esse poder que Jesus estava falando era uma unção que seria derramado com a vinda do Espírito sobre ele. Até esse momento os espíritos, melhor dizendo, os discípulos, eles tinham um espírito dentro deles. Jesus tinha soprado em João um espírito que fala do novo nascimento. Eles podiam produzir o fruto do Espírito. Mas Jesus entendia que ser um instrumento quanto a manifestar um poder sobrenatural, era necessário uma unção sobrenatural. E Jesus fala para eles assim, ó, vocês não podem ir, porque não é pela sabedoria de vocês, não é pela experiência de vocês, mas ser minha testemunha exige de vocês, como Paulo disse, um poder dentro de nós e sobre nós. Troca aí umas palavras um pouco mais claras para mim, pastor. Eu troco. Deus, quando Ele me chamou e Ele te chamou, Ele nos fez para ser dependentes dEle. Ser dependente de Deus é trabalhar como um cooperador e nunca sozinho. Aquilo que Deus te chamou para fazer no ministério, na casa, no trabalho, com a sua vida, exige uma dedicação sua, um conhecimento seu, mas exige uma parte sobrenatural. Não adianta eu acordar estudando e querendo, porque eu nunca vou expulsar um demônio, porque esse demônio vem da autoridade da unção que passa por Jesus e está sobre as nossas vidas. Enquanto você se vê apenas como vaso de barro, ao invés de olhar para o poder da unção que está em você, você vai ter um sentimento de fragilidade e de incapacidade. Quando você olhar para o poder, você teria o sentimento de ousadia e você teria fé naquilo que você pode produzir. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo que sobre os discípulos viria um poder. Depois em Atos 1:8 diz que ao receber o poder, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e em todos os confins da terra. Pastor, onde é que você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar, querido, que a grande comissão de Marcos 16, ela só vai acontecer quando a unção começar a ser algo que nós entendemos, nós discernimos e nós cremos. Marcos de número 16, vai lá comigo, capítulo 16, no verso de número 15. Aleluia. Quando você entende, querido, sobre a unção e sobre a capacidade de Deus sobre a sua vida, as coisas ficam mais leves. Porque você entende, querido, que ninguém expulsa demônio por força própria, mas pela unção. Ninguém, querido, lidera um departamento por força própria, mas pela unção. Ninguém é bem-sucedido de uma forma plena em tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, se não for pela unção. Marcos capítulo de número 16, no verso de número 15, está lá comigo?
E ele diz, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No verso de número 16 ele continua, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Avança para mim. No 17 ele vai dizer, e estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Pastor, como isso é possível? Unção, poder, não vem de homens, mas vem de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Entenda algo, falar sobre unção é falar sobre uma capacitação sobrenatural, que não vem de homens, mas vem de Deus. Não pode ser comprada, porque ela é gratuita. Deus nos colocou nessa terra, para quê, irmão? Para expulsar demônio. Deus nos colocou nessa terra, para quê? Para curar enfermos. Deus nos colocou nessa terra, para quê? Para deixar uma marca. E o que é que vai te capacitar isso? Crer no poder de Deus. Por que muitas vezes nós não fazemos? Porque nós colocamos a nossa força e a nossa sabedoria à frente do poder de Deus. Você está lá e você está indo para uma entrevista. E aí como é que você vai para a entrevista? Você fica, nossa, mas tem uma pessoa que é mais qualificada do que eu. Nossa, mas tem uma pessoa que tem mais experiência do que eu. Nossa, mas tem uma pessoa que é assim. E mesmo você, sendo uma pessoa apta em todos os requisitos, você vai com uma mentalidade de vaso de barro. Você vai com uma mentalidade que você não consegue. E sabe o que acontece? Mesmo você sendo bom, você não passa. Mesmo você sabendo dirigir, você reprova no exame de carteira de motorista. Mesmo você sendo apto para tirar 10 na prova, porque em casa você acertou 100% dos exercícios, na hora da prova e do vestibular você bomba. Por quê? Porque você está andando em uma consciência apenas natural e humana. Como é que eu devo andar, pastor? Com uma consciência do sobrenatural, uma consciência divina. Eu fui lá e eu estou andando, e aí de repente você fala assim, puxa, eu não conseguiria dirigir e andar em São Paulo por causa desse trânsito. Aí de repente você fala assim, puxa, não tem problema, porque a unção do santo já está sobre mim e me ensina todas as coisas. E aí você pega o carro e dá rolê no centro de São Paulo. Aí você está diante de uma situação, e aí o pastor chega e joga você dentro de um departamento, você não tem ideia de nada. E aí você fala assim, nossa, não vai dar certo. E aí você lembra, puxa, lá em Êxodo, as pessoas não sabiam trabalhar com ouro, o Espírito capacitou. Não sabiam trabalhar com madeira, o Espírito capacitou. Não sabiam aconselhar, a unção capacitou. Aí sabe o que você faz? Você parte para cima, irmão. Porque você sabe que todo desafio que se levantar, você tem capacidade sobrenatural para resolver. Aí você vai lá e você vai casar, e aí quando você vai casar, quando já está tudo assinado, aí a sua sogra conta algo para você, fala assim, eu vou falar algo para você, ao invés de sentir saudade, eu estou sentindo alívio, ainda bem que você está tirando ele de casa. Aí a sua sogra começa a soltar umas bombas que você nem imaginava com quem você estava casando, tanto ele quanto ela, você fala assim, meu Deus, com quem eu estou casando? Ou então ninguém te conta nada, mas no primeiro mês do casamento, você acha que alguém substituiu e que você casou com o irmão gêmeo da pessoa que você namorou e noivou. Uma outra pessoa. E aí de repente a mulher olha lá, é casa para cuidar, é trabalho para fazer, é janta para arrumar. Aí o marido olha, é trabalho para fazer, é serviço de casa para ajudar a esposa, porque o marido cristão ajuda a esposa em casa. E aí ele olha e fala assim, meu Deus, tem que prover, tem que trabalhar, e aí tem que fazer as coisas na igreja, e aí você começa a olhar, e aí começa a chegar boleto de luz, que antes você não pagava luz, agora tem que pagar. Aí agora começa a chegar boleto de internet, porque antes era sua mãe que pagava, agora é você que tem que pagar. E aí você começa a olhar boleto do marco amarelo, boleto vermelho, boleto verde, e aí chega um negócio aqui, você começa a olhar, e aí aquele negócio, e você fala assim, meu Deus!
Aí qual é a primeira vontade que as pessoas têm? Vamos fazer uma coisa, vamos dividir aqui. Volta você para casa da sua mãe, eu volto para casa da minha mãe. Quer saber de uma coisa? Vamos viver aqui casado, mas como se fosse solteiro. Você vive sua vida, eu vivo a minha vida aqui. Como é que as pessoas fazem? Aí elas querem correr para casa para chorar no colinho da mamãe. Querem correr para casa para chorar no colinho do papai. Essa é uma mentalidade, o quê? Natural. Como é a mentalidade sobrenatural? A mulher olha para casa e ela vê a casa, vê o trabalho, vê os filhos. E ela olha e fala assim, naturalmente não dá. Mas sobrenaturalmente, eu vou cuidar da casa, eu vou trabalhar, eu vou cuidar dos filhos, eu vou no salão fazer cabelo, eu vou fazer unha, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer crossfit, eu vou no cinema, eu vou viajar e ainda vai dar tempo para eu dormir um bocado tanto que eu quiser. Ela começa a acreditar em uma capacidade sobrenatural. Leandro, onde é que você quer chegar? Irmão, você não pode ser uma pessoa espiritual vivendo como uma pessoa meramente natural. Existe uma unção que cuida de você. Existe uma unção dentro de você e sobre você que te capacita para fazer maravilhas. E às vezes a gente acha que maravilha é só expulsar demônio, mas maravilha, querido, é você produzir um resultado sobre-humano em todas as áreas da sua vida. Aí você está lá, ninguém conseguiu resolver esse problema na empresa, você vai resolver. Sabe, irmão, eu falo e as pessoas acham que é loucura, mas eu sempre fui uma pessoa, eu não vou falar que eu sempre fui uma pessoa estudiosa não, mas eu sempre fui uma pessoa que consegui se virar nos 30. Né? Tem muitas pessoas aqui que são mais estudiosas do que eu. Hoje estou uma pessoa mais estudiosa e desde o mês de dezembro de 2018 estou estudando inglês e estou fazendo várias outras coisas já. 2019 vamos voar, hein? E aí tá lá, estou estudando, estou começando a fazer as coisas. Mas eu lembro que quando eu me formei no Senai, eu tinha um conhecimento limitado acerca de algumas coisas. E eu lembro que várias vezes eu estava diante de situações, e eu lembro que às vezes eu pegava máquinas para consertar, irmão, e eu olhava, estudava o manual, e eu fazia. E você sabe que existem problemas que são intermitentes, ou seja, eles acontecem, param, depois eles voltam. Tem problema que às vezes dentro de uma máquina acontece porque aumenta a temperatura, tem uma dilatação de um fio, aí um contato não fecha, então você que tem um entendimento maior sabe o que eu estou dizendo. E eu lembro que eu estava diante de uma máquina e o problema vinha, o problema voltava, trocava sensor e trocava aquilo, e a máquina funcionava e ficava parando, e uma hora era no turno da madrugada que parava, outra hora era no turno da manhã que parava, e eu ficava olhando e falei, Deus, não sei. Aí eu lembro que um dia eu cheguei de cantinho e pus as mãos naquela máquina e falei assim, máquina, eu quero te dizer uma coisa. Toda a capacidade natural que eu tenho, eu usei. E eu acredito que de uma forma sobrenatural, Deus está me tocando e está tocando você e você vai funcionar. Irmão, pode parecer coisa de louco, mas a máquina funcionou. Pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Sabe, querido, na Bíblia não está falando que você imporia as mãos sobre as máquinas e elas seriam curadas. Mas a Bíblia mostra, querido, sobre milagres e coisas que aconteciam através da unção que fluía da vida de homens. A Bíblia mostra pessoas sendo curadas, a Bíblia mostra coisas sendo transformadas, mostra coisas sendo multiplicadas. Assim como, querido, é loucura impor as mãos de uma máquina funcionar, é loucura de 5 pães alimentar 5.000 e sobrar 12. Aí você pode falar assim, pastor, você está viajando, vou embora dessa igreja, desse culto, que você está falando abobrinha. Não, querido, estou começando a despertar você para um entendimento além do natural. Existem coisas que você não vai entender, mas vai acontecer. Por que é que a gente está vivendo uma vida limitada e medíocre? Porque nós não estamos crendo na unção que está sobre a nossa vida para produzir. Sabe, irmão, se a gente fosse olhar para a nossa igreja hoje, é loucura onde é que a gente está. É loucura o que é que a gente está fazendo. Se você lembra, eu lembro que quando a gente chegou aqui não tinha dinheiro nem para pagar a luz que a gente entrava. O Benedito, para comprar o café da manhã, comprava as moedinhas. Você lembra, Benê? Contava a moedinha e falava, ô pastor, ufa, deu para comprar o pãozinho hoje de manhã para dar para as crianças. Aí você vem hoje, nas crianças levam o pão embora para casa. As crianças levam leite embora para casa.
As crianças, querido, têm um projeto social todo de segunda a sexta-feira. Você está sentado numa cadeira almofadada com ar-condicionado. Você, querido, tem tudo aqui. Deixa eu falar para você, não falta nada nessa igreja, sobra. Eu não sei se você lembra, mas a gente começou a falar da reforma da fachada. E eu falei para vocês que a previsão era que a gente gastasse perto de 20 mil reais e foi o que a gente gastou. E você me ouviu falar de culto, querido, que a gente ia terminar a reforma com mais dinheiro no caixa do que estava quando começou. Ontem o Fábio fez o levantamento financeiro e nós terminamos a fachada lá fora com mais dinheiro em caixa do que começou. Sabe o que é isso, irmão? É você entender que não é o quanto você ganha. Tem gente que está preocupado se o salário mínimo é 1.006 ou 998. Irmão, a gente não se preocupa com essas coisas não. A gente começa a entender e discernir o que a unção quer fazer, onde é que Deus está fluindo. E nós começamos a pegar esse caminho. Nós começamos a viver um estilo de vida onde nós entendemos que não é na minha força, mas é naquilo que Deus pode fazer. Quando você acorda pela manhã, você não acordou para ser um sucesso em si mesmo. Você acordou para ser um sucesso com Deus. E no fim do dia, a glória é dele. Porque nós não estamos aqui para viver para nós. Então entender essa ousadia, essa unção, vai nos dar ousadia. Em 2 Coríntios 1, 21, abre lá comigo ou acompanha aqui no telão. Se você não está com Bíblia, se está com Bíblia, abre lá, para você criar o hábito de abrir sua Bíblia. Quero dar o parabéns para a nossa equipe de comunicação, que cada dia está melhor. Né? Se você não tem acompanhado, querido, no Facebook, no Instagram, o Facebook e o Instagram mais bonito de Bauru é o da sua igreja, né? Se ainda não é, pela fé a gente confessa que vai ser. Inspirar pessoas. Eu falo para os meninos, a gente vai chegar em uma excelência tão grande que a gente vai para igrejas dar curso de graça, ensinando como é que eles vão fazer para eles avançarem também. 2 Coríntios 1, 21 diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, e também nos selou e nos deu o penhor do seu Espírito em nosso coração. Algo que eu quero que você entenda, querido, é que o verbo, a colocação, não é colocação verbal, o tempo verbal utilizado nos versículos bíblicos tem um porquê. Às vezes as pessoas acham que as coisas são escritas e são jogadas aqui, mas não é. Você sabe que existe presente, existe passado, existe futuro. Jesus em breve voltou. Não, Jesus em breve voltará. Por quê? Porque ele vai vir, como em Apocalipse 19. Enfim, quando nós estamos lendo aqui nesse versículo, Paulo está dizendo sobre uma ação que já aconteceu. Ele já nos ungiu, ou seja, é um passado, já é uma realidade, é algo que é real. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui querendo receber algo que nós já temos. Muitas vezes nós estamos orando por algo que já está em nós. Nós precisamos apenas usar. A gente está lá, Pai, me unge para isso, Pai, me capacita para isso, Pai, eu preciso ser ungido, eu preciso ser ungido, eu preciso ser ungido. Paulo está dizendo que Deus já te ungiu. Se você for comigo, querido, vai lá para 1 João, capítulo de número 2, no versículo de número 20. Ele vai falar de novo sobre você. 1 João 2,20, ele fala assim: ora, vocês têm a unção da parte do santo e tendes todo o conhecimento. Ele não está dizendo vocês vão ter a unção, ele está dizendo vocês têm. E qual é esse santo que ele está dizendo? Jesus, Cristo, ungido. A palavra Cristo significa ungido. Então eles sabiam que Jesus era ungido. Cristo não era sobrenome, era Jesus o ungido. Jesus Cristo. João está dizendo que nós, que somos nascidos de novo, somos ungidos, mas não com qualquer unção, com a mesma unção que capacitou Jesus. Muitas vezes a gente está lá e fala assim: Pai, eu quero ser ungido para expulsar demônio,
Eu quero ser ungido para pregar, eu quero ser ungido para trabalhar, eu quero ser ungido para praticar a palavra. Deixa eu falar para você, essa unção que te capacita para tudo isso já está em você. O que é que precisa? Tomar uma consciência que isso já está disponível. Eu sempre uso o exemplo, do negócio lá do PIS. Aí quantos milhões vão para fundo morto porque as pessoas não têm o conhecimento do direito do PIS? Uma pessoa que foi registrada, uma pessoa que trabalhou registrada pelo menos 30 dias no ano de 2017, vai receber esse ano um salário mínimo. É isso, não é a regra? 2018? É isso aí. Então, mas independente de como é a nova regra, e não é a ideia que ninguém precise disso, amém? Que todo mundo ganhe bem, não precisa desse auxílio aí. Então, você vai lá e a pessoa não sabe. Por quê? Porque ela não sabe que trabalhou o tempo que precisava, ela não sabe que é um benefício adquirido. Um monte de gente não sabe de um monte de coisa que tem. Um monte de gente não sabe do curso que está disponível em Bauru. Um monte de gente não sabe de várias coisas. E aí o que acontece? Mesmo estando disponível, elas não desfrutam daquilo que já é delas por direito. Pastor, você está querendo dizer que já existe poder em mim para expulsar o demônio que vai se manifestar em qualquer lugar? Pastor, você está dizendo que já existe capacidade em mim para colocar a mão, o pé naquela empresa segunda-feira e ser o funcionário destaque do mês? Você está dizendo que existe capacidade em mim para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ser ministro, para multiplicar pão, aleluia. Você está querendo dizer que existe sim, o que falta? Sensibilidade e revelação acerca dessas verdades. Alguns não conhecem, outros sabem da unção, mas não a consideram. Vou falar de novo. Existe um tipo de pessoa que não sabe disso que a gente está conversando. Tem gente aqui que é a primeira vez que está ouvindo. Tem outros que já formaram no Rema, tiveram aula de unção e sabe melhor do que eu sobre esse assunto. Foi lá e aprendeu tão bem na aula que eu dei que passou o professor já. Tá tão bem, que me passou. Aí você vai lá e você sabe muito bem. Mas o que acontece? Muitas vezes nós sabemos e nós não consideramos. Eu lembro de uma história com o irmão Reagan, eu não sei se ele conta no Uma Nova Unção ou no Compreendendo a Unção, não sei se tem algum livro sobre unção, Vitor, depois você olha para a gente indicar, e ele conta algo que era muito interessante. Ele diz que nos momentos do culto dele, ele estava sensível para entender o caminho que a unção estava andando. Sabe, pode parecer loucura a gente ouvir um negócio desse. Mas ele dizia que ele ficava em uma atmosfera, buscando uma sensibilidade em Deus, para entender qual era o tipo de unção que estava disponível. E ele conta que certa vez ele entendeu e ele começou a discernir que tinha uma unção para curar naquele lugar, no ambiente de culto. Só que a pessoa que foi pregar, ela não entendeu isso, e ela começou a pregar sobre um assunto aleatório. E ele diz que foi a pessoa começar a pregar, ele sentiu como a unção saindo daquele lugar. E ele diz que a falta de consciência da unção que estava disponível naquele lugar estava impedindo as pessoas de desfrutar daquilo que Deus queria fazer. Como assim, Leandro? Dá um exemplo um pouco mais prático. Às vezes, irmãos, nós estamos querendo fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. E nós começamos a considerar mais o nosso plano do que aquilo que está disponível. Existe uma regra? Existe. Dentro de um culto, uma liturgia, mas ela pode ser quebrado? É claro que pode ser quebrado. No momento de culto, um exemplo, você percebe, domingo que vem nós vamos ter aqui ministrando o Mateus Aguilar, que é um profeta. E como é os cultos que o Mateus Aguilar prega? Tudo louco. Ele está falando aqui, entrega uma palavra para um, ora por outro, porque ele tem um chamado, ele tem um ofício profético. Eu não sou profeta. Eu sou um pastor, toco às vezes no dom de mestre, mas é isso aí que Deus tem para o Leandro. Deus vai levantar profetas no nosso meio, como eu oro para acontecer isso logo. Apóstolos, evangelistas, mestres, Deus vai levantar.
Então acontece, você vai perceber que as pessoas fluindo nos dons, elas vão talvez quebrar liturgias, por quê? Porque mais importante que a liturgia é você fluir na unção que está disponível. É por isso que às vezes Deus vai dar uma palavra no meio de uma pregação para alguém. É por isso que às vezes Deus vai inverter a ordem. É por isso que às vezes você vai estar querendo pegar um caminho de carro, mas Deus vai falar assim, pega o outro caminho. Aí você tomando consciência, talvez você vai chegar lá e vai lembrar de uma pessoa. E aí você vai falar assim, puxa, nada na minha vida acontece à toa. E aí quando você lembrou dessa pessoa, você não esquece, você vai, pai, o que é que o senhor quer fazer? E aí Deus vai falar assim, ó, eu te lembrei dessa pessoa porque você tem que orar por ela, porque ela está tendo um problema com droga. Eu te lembrei dessa pessoa porque você precisa fazer uma ligação para ela que ela está tendo um problema na família. Ou então, não, eu te lembrei dessa pessoa porque você precisa agora interceder por ela e ligar para ela que eu tenho uma palavra de conhecimento ou sabedoria. O que é isso? É estar sensível àquilo que Deus quer fazer com a unção que já está em você. Mas você percebe que nós estamos falando sobre níveis? Primeiro é entender uma unção que te afeta. O segundo nível é já estar consciente, desfrutando dessa unção e avançar e começar pela consciência, discernir o que Deus quer fazer, e você começa a entrar em um nível onde a unção não só te influencia, mas ela começa a tocar a vida de outras pessoas. Pastor, essa unção, ela está em mim, para quê? Para produzir resultados. Porque João diz que a unção do santo está em nós? Porque, querido, tudo aquilo que Jesus fez é aquilo que Deus espera que nós venhamos fazer. Se você abrir comigo, querido, lá em Lucas, capítulo de número 4, no versículo 18. Esse é um assunto maravilhoso, é um assunto extenso. Então não dá para esgotar ele em 45 minutos de ministração. A ideia é te ensinar um pouquinho e te deixar um gostinho de quero mais para você ler, fazer o rema, que as matrículas estão abertas. Lucas capítulo de número 4, no verso de número 18, está lá comigo? E ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso Jesus fez não porque ele era Jesus, mas porque ele era ungido. Vou falar de novo para você. Tudo isso e mais uma pancada de coisas que Jesus fez de milagres, ele não fez porque era o Filho de Deus. Jesus fez o que fez porque existia uma unção sobre a vida dele. E essa mesma unção ele compartilha hoje com a gente. Essa mesma unção está sobre você, está sobre mim. Para quê? Para fazermos as mesmas obras e obras maiores. Ou seja, comece 2019 com uma expectativa alta, irmão. Porque não vai ser na nossa força, vai ser na nossa unção. Vai ser naquilo que Ele pode fazer. Vai ser naquilo que o poder dele te capacita a fazer. Pastor, essa unção, ela pode produzir uma capacidade sobrenatural em mim, para transformar a minha pequena empresa em um grande negócio. Essa unção pode operar em mim para me ajudar a aprender a tocar um instrumento. Essa unção pode operar em mim para eu começar a fazer coisas que eu nunca consegui. Entenda algo, querido. Para um crente cheio do poder do Espírito, não existe limitações. Me fugiu o nome dele agora, mas você já deve ter visto um missionário que ele é clarinho, rostinho fininho, e ele não tem as mãos nem as pernas. E ele, irmão, viaja o mundo pregando e já ganhou passaram de centenas, já milhares de pessoas aceitaram Jesus por causa da vida e testemunho dele.
Ele tem uma filhinha linda que ele cuida e até troca a roupa dela. Não tem braço, tem só um cotoquinho e não tem a parte de baixo. Aí você fala assim, Lê, pastor, uma pessoa assim já ganhou milhares de pessoas para Jesus, é casado e tem filho e vive feliz? Sim. Sabe por quê, querido? Porque você não produz por aquilo que os seus membros dizem. Você não produz por aquilo que o seu dinheiro diz. Você produz mediante as suas convicções. Você produz mediante o discernimento e o entendimento da unção que está disponível. Porque deixa eu falar para você, irmão, quando nós vemos em Atos, as pessoas quiseram expulsar demônio no nome de Paulo e levaram uma surra. Então não é por nomes ou indicações humanas, mas é pelo poder de Deus que está disponível e pela consciência que nós temos desse poder. Então não importa o que deu certo ou o que deu errado, importa que a partir de hoje tudo pode acontecer. Tudo aquilo que você crê pode acontecer. Mas como é? Tem que crer, irmão. Acredita em você. Acredita naquilo que já está em você. Quando a gente é criança, a gente acredita que se pegar a mão, fica assim, ó. A gente acredita que sai teia e dá para voar e dá para derrubar o outro. Não é assim, irmão, que a criança faz. E vai falar que não saiu raio da mão dela. Mas sabe qual é o problema? Talvez a gente está amadurecendo demais e juntamente com o nosso amadurecimento no corpo, nosso coração tem amadurecido de uma forma errada. Volte a acreditar que é possível. O Rosinho hoje de manhã ali falando do canalzinho dele, tá lá, né, Rosinho? Fazendo o canal dele, 40 inscritos. Ele, pastor, se você quiser o segundo vídeo lá do Star Wars, comenta lá, Star Wars parte 2. Irmão, 40 inscritos. Você pode olhar e falar assim, nossa, meu, não é nada 40 inscritos no canal. Perto do Whindersson Nunes que tem 30 milhões. Mas acontece, ele está fazendo os videozinhos dele lá, acreditando que o negócio vai funcionar. E meu irmão, vai funcionar. Se ele continuar acreditando, Deus vai dar ideias criativas. E as coisas vão começar a acontecer, mas você vai o quê? Perseverar. Ah, pastor, mas é fazer vídeo no YouTube, é chover no molhado, irmão. E talvez você não vai inventar a roda pela segunda vez, mas você vai inventar uma forma diferente de usar. E a forma diferente de usar a roda, querido, vai produzir numa revolução que não vai ser a quarta revolução industrial, mas talvez seja a quinta. E não é mais indústria 4.0, vai ser 5.0. Vai, Barbie, já pensou, Barbie? Ó. Por quê? Porque você está acreditando. Porque você está começando a agir. Porque você está começando a sair da sua zona de conforto. De uma forma prática, pastor. Me ajuda aí. Ajude. Sabe, irmão, comece a se movimentar. Você acha que você não é capaz? É sim, se matricula num curso. Não tem dinheiro, tem curso de graça aí, irmão. Vai lá na ETEC, vai se matricular lá, tentar fazer o vestibular lá na ETEC. Vai tentar bolsa nos lugares. Vai atrás do CREAS, vai atrás das coisas. Pastor, não dá. Faz online, tem um monte de curso online. O governo, querido, tem um site, um portal, que ele cede vários cursos que dão certificado de graça. Ah, pastor, eu não consigo emprego porque eu não tenho qualificação. Ó, dica para você aí. Não, pastor, mas o curso de inglês é caro. Irmão, dá para aprender o básico de inglês de graça no YouTube. Quantos livros gratuitos, mas aí você fala assim, será que a nossa consciência e vontade de mudar, ela é maior que as nossas desculpas? Ou ela é menor? Será que você está mais agarrado às suas desculpas do que a convicção da unção que está em você e te capacita? Ei, meu irmão, acredite no potencial que Deus tem para você. Acredite naquilo que está disponível e a sua vida nunca mais será a mesma. Às vezes eu fico olhando para umas coisas que a gente faz aqui nessa igreja, eu fico olhando e falo assim, meu Deus, é um troço de louco. Não é?
Da onde vem a capacidade para fazer um evento social, coloca 400, 500 crianças aqui para um culto? É de Deus, irmão. Da onde vem a capacidade de fazer tantas coisas? É de Deus. Essa mesma capacidade que estava sobre Jesus, está sobre esse lugar, está liberado sobre a sua vida. Você pode se colocar de pé comigo no seu lugar? Eu quero te dar uma oportunidade de fazer uma oração, queridos. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos comigo. E se você entendeu o que a gente está conversando aqui nessa noite, se você entendeu, querido, que existe uma capacitação sobrenatural sobre a sua vida, eu quero que você faça uma oração falando com Deus e diga: Pai, eu acredito nessa unção. Eu acredito nesse poder que já está sobre mim para fazer muito mais do que eu tenho feito. Diga para ele, diga: Pai, a partir de hoje, eu vou ser um marido melhor, uma esposa melhor, um ministro melhor, um empregado melhor. Diga para ele: aquilo que eu tenho tido medo de fazer, amanhã eu começo fazendo diferente. Aquilo que eu tenho tido medo de avançar, por não ter vencido das outras vezes, eu entendo que existe uma unção sobrenatural sobre a minha vida, e dessa vez vai funcionar. Com as suas palavras, querido, diga para ele: eu creio na unção. Diga: eu creio no poder que está sobre mim. Eu creio no revestimento sobrenatural. Eu creio nesse poder do alto que vem do Espírito Santo e nos capacita a fazer. Nós cremos, Pai, em resultados e obras extraordinários. Nós cremos em famílias sendo tocadas. Nós cremos em ambientes de trabalho sendo mudados. Nessa noite, Pai, eu oro para que a consciência, o entendimento de que existe a unção possa crescer, Pai, na nossa mente e no nosso coração. Mas eu também oro, Pai, para que não apenas o conhecimento de que existe, mas a sensibilidade, o ser guiado pelo Espírito, a capacidade de discernir bem o fluir da tua unção possa crescer em cada um de nós, ao ponto de entendermos os caminhos, Pai, que a unção está indo, e pegarmos o mesmo caminho, para que resultados sobrenaturais aconteçam no nome de Jesus.